Olá! Nesse vídeo eu estou trazendo uma sugestão de história para trabalhar com as crianças da educação infantil e também dos anos iniciais na fase da alfabetização, que é esse livro aqui que se chama O Grúfalo. É uma história bem interessante para trabalhar com crianças nessa fase. É a história desse monstrinho aqui, né, que se chama o Grúfalo, que é, na verdade, um monstro imaginário, que o ratinho, né, que imagina, que cria esse monstrinho. Depois eu vou mostrar os personagens da história e o material para a contação da história também. Mas antes eu quero mostrar para vocês, então, que baseado nesse livro, nessa história aqui, eu elaborei, na verdade, uma sequência de atividades, tá? Uma sequência didática para você poder utilizar aí com as crianças da educação infantil e também da alfabetização. Por quê? Porque são 30 páginas de atividades, tá? Então, são muitas atividades que você pode estar aí escolhendo, adaptando, tá? De acordo com a turma que você esteja trabalhando nesse ano, por exemplo. E depois, de acordo com as turmas que você trabalhar, ou se você mudar de turma também, você tem opções para trabalhar com diferentes níveis, tá? Principalmente da fase da alfabetização. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês as atividades que fazem parte dessa sequência didática, tá? Eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir esse material, tá? É um material super completo que com certeza você irá utilizar muito aí com as crianças, tá? Então, nós temos atividades assim, como banco de palavras, é a primeira atividade, tá? Que eu sempre gosto de colocar um banco de palavras nas sequências didáticas para a gente começar o trabalho, né, baseado nas palavras, né, nos personagens, no que aparece na história. Então, aqui nós temos os personagens, nós temos algumas palavras de coisas que acontecem, que aparecem na história também, né, como floresta, que é onde se passa a história, as árvores, né, porque aparecem muitas árvores na história. Tem também rio e lago, que são citados na história. Enfim, tudo que está aqui, essas palavras, são relacionadas e foram tiradas da história O Grúfalo, tá? Então, aqui as crianças vão fazer a leitura e escrever, né, reescrever as palavras aqui embaixo. Nós temos também a segunda atividade, é uma análise de palavras, que eu acho bem interessante também de realizar com as crianças, essa análise. Então, a criança vai escrever o nome, observando a imagem, e depois a letra inicial, a letra final, quantas letras tem, quantas sílabas e rima, alguma rima para a palavra, tá? Então, isso com 6 palavras, é uma atividade bem completa essa aqui também, tá? E lembrando, gente, essa sequência didática aqui é uma sequência que você pode utilizar por muitos dias, assim, tá? Você pode utilizar, fazer um projetinho, utilizar uma semana inteira, tá? Mesmo selecionando algumas, tá? Você não precisa utilizar todas essas atividades, porque são muitas. Então, você vai selecionar o que você pretende trabalhar com as crianças, a fase que as crianças se encontram, né? Talvez algumas crianças já estão mais avançadas, por exemplo, na alfabetização. Você pode utilizar um tipo de atividade, para outras crianças outro. Isso é bem legal porque tem essa flexibilidade, tá? Então, a próxima atividade é uma atividade para completar com as vogais. Aqui nós vamos trabalhar a consciência fonêmica. Então, das vogais, os sons das vogais que estão faltando. E também depois reescrever a palavra embaixo. Essa é uma atividade de construção de palavras, aqui recortando, né, as letras e formando as palavras, essas duas palavras. Nós temos também atividades para trabalhar as aliterações, que também fazem parte da consciência fonológica. Então, aqui nesse caso, são os sons iniciais, tá? Que nós vamos trabalhar. Por exemplo, a palavra sorvete inicia com o som S, né? Nós vamos aqui ajudar a criança, né, a perceber os sons iniciais e ela vai descobrir, né, escrever outra palavra que inicia com o mesmo som, por exemplo, aqui de sorvete, tá? Ela vai escrever aqui nesse espaço. Outra atividade de aliterações também é essa aqui, onde a criança vai ter que ligar os desenhos, né, as palavras que iniciam com o mesmo som, por exemplo, coruja, cobra, o k, né, o C, o som inicial, tá? O pão com a pedra, o som p, e o R da raposa e do ratinho.
Essa é uma para completar com as sílabas, então aqui nós iremos trabalhar outra parte da consciência fonológica que se refere à consciência de sílabas aqui. Então, as sílabas iniciais de cada palavra a criança vai perceber e escrever aqui nesse espaço. Essa atividade é para trabalhar também as aliterações, né? Porque a criança vai ter que descobrir palavras que iniciam com o mesmo som aqui no caso da sílaba, tá? Então, por exemplo, cobra, né? Cobra. Có, que outra palavra começa com có também? Aí ela vai, por exemplo, escrever cola e desenhar a cola aqui. Assim, aqui com essas duas palavras também, da mesma forma. Essa atividade é uma atividade que eu gosto muito também de colocar nas minhas sequências didáticas, porque as crianças vão, além de estar trabalhando o recorte, a colagem, né, toda a organização, pois elas terão que recortar, organizar, separar, né, de acordo com os desenhos. Envolve várias habilidades nessa atividade e também a consciência de sílabas, nesse caso, pois as palavras são separadas por sílabas e as crianças vão ter que ordenar e construir a palavra de acordo com as sílabas, tá? E tá tudo misturado, então é uma atividade bem completa, que envolve muitas habilidades, é bem interessante, tá? Nós temos também essa para a criança pintar, então, para quantificar as sílabas e pintar uma bolinha para cada sílaba. Essa é para circular e pintar somente as rimas, então mais uma parte aqui da consciência fonológica, que são as rimas, que é bem importante também de trabalhar com as crianças nessa fase, tá? Colorir somente os desenhos que rimam com a palavra rato. Então, por exemplo, pato, gato, sapato e assim por diante. Nessa atividade, as crianças é que irão criar, tá? Criar frases observando os desenhos. Para as crianças que já estão no nível mais avançado. E essa também é para as crianças que estão no nível mais avançado, pois aqui elas irão substituir, então, os desenhos pelas palavras. É uma carta enigmática, que eu acho também bem legal, bem interessante. E as crianças vão transcrever aqui, né, substituindo os desenhos pelas palavras. Nós temos um caça-palavras também, que é bem legal e as crianças adoram, tá? Então, procurar as palavras e registrar. Eu sempre gosto de fazer o registro depois das palavras, tá? Que também é bem legal, pois as crianças irão escrever, né? Observando a palavra, vão escrever. Aqui, então, nós começamos com as atividades matemáticas, então nós vamos trabalhar a questão da ordem que os animais aparecem na história, então aqui nós vamos trabalhar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, os numerais ordinais e também a sequência e a ordem que eles aparecem. A criança vai também ter que trabalhar ali a memória para lembrar qual foi o primeiro animal que apareceu na história, qual foi o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Recortar e colar aqui ao lado. Nós temos também outra atividade matemática para a criança descobrir os números, né? Os numerais que estão escondidos atrás do grúfalo. Nós temos uma atividade de simetria para a criança, então, aqui desenhar, né, o outro lado do ratinho. Aqui as crianças irão contar, então, a contagem de quantidades, trabalhando já tamanhos, tá? Nessa atividade, então, contagem, a escrita dos numerais aqui, os tamanhos, tá? Grande, médio e pequeno e o total, a soma total. Aqui as crianças irão colorir, então, os desenhos de acordo com o numeral que está aqui no quadradinho. Essa é para completar, então, a sequência numérica, tá? De 1 até 30. Então, os números que estão faltando aqui para a criança completar. Vamos trabalhar também antecessores e sucessores, qual número vem antes, qual vem depois, de cada um aqui que está na barriguinha do grúfalo. Eu coloquei um labirinto também para as crianças menores, você ter uma opção também de trabalhar com a educação infantil, essa atividade de labirinto, que as crianças também gostam muito, né, para o grúfalo chegar na floresta. Seriação também para as crianças menores, então aqui essa atividade de seriação é bem legal, pois as crianças também podem recortar, podem colar em uma outra folha, se você quiser também, e depois elas vão, na mesa delas, ordenar da menor para a maior árvore, ou da maior para a menor, né, conforme você vai solicitando. Nós temos também 2 jogos, o jogo da memória, que você vai imprimir 2 vezes, tá? Para confeccionar o jogo da memória, de todos os desenhos que aparecem
na história e lá no banco de palavras também. E essa atividade é um quebra-cabeça, são 3 quebra-cabeças, na verdade, da história. Então, aqui você pode confeccionar e levar pronto para as crianças, né? Plastificar e tudo mais, levar prontinho para as crianças brincarem. Se forem crianças menores, né? Então, aqui pode misturar todas as peças, as crianças vão separar, né? Esses 3 quebra-cabeças e montar. Ou você pode levar assim para as crianças confeccionarem cada um o seu também e colar numa outra folha ou levar para casa como um joguinho também sobre a história que a criança ouviu e aprendeu. Esse material ficou um material muito completo, com muitas atividades para você poder escolher, para você poder selecionar, na verdade, o que se encaixa com a turma que você esteja trabalhando, enfim. É um material que você vai aproveitar com certeza bastante, tá? E como eu falei, junto com essa sequência didática, nós temos também um material para contação da história, tá? E a proposta de contação da história do Grúfalo é essa, em uma caixa, tá? Você vai colocar personagens. Na frente, nós vamos colar aqui o desenho da floresta, tá? Tudo isso vem junto com a sequência didática, tá? E dentro da caixa você vai colocar os personagens e a proposta é colar assim eles em rolinhos, tá? Eu colei o Grúfalo em um rolinho inteiro e os outros personagens da história em meio rolinho assim de papel higiênico, tá? Então, para contar a história, você vai posicionar assim a caixa e vai tirando, né? Conforme vai falando, por exemplo, a coruja, aí você vai tirando e colocando aqui de pezinho na frente, tá? Eu já contei essa história do Grúfalo, para quem não conhece, quiser conhecer ou quiser ver como contar com esse material aqui, já fiz um vídeo, está aqui no canal, tá? Com toda a história e como confeccionar todo esse material. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, o link desse outro vídeo. Então, depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá, assista o vídeo para saber como confeccionar esse material aqui e conhecer a história, se você ainda não conhece, tá? Que eu conto lá a história para você conhecer. Então, essa história aqui é bem legal e as crianças adoram, né? As crianças adoram histórias de monstrinhos, assim, é bem interessante mesmo, tá? Bom, gente, se você gostou, então, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo, com muitos materiais aqui, e ideias, sugestões de atividades, ideias como essa, sugestões de histórias também, para você utilizar aí com as crianças, tá certo? Então já se inscreva no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E se você tiver alguma sugestão de história, que você gostaria que eu criasse alguma sequência didática, que eu elaborasse materiais assim, baseados em uma história que você gosta muito de trabalhar com as crianças, deixe aqui nos comentários desse vídeo que com certeza eu vou ler e se eu conseguir eu vou elaborar aí para vocês, tá? Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!